Eu vim aqui para Sinop, né? Morava em Cuiabá, vendi uma casa lá e queria mudar de vida. E escolhi Sinop para viver, tocar uma nova vida, né? Ser feliz, na verdade, porque confesso que eu não era completamente feliz em Cuiabá, né? E vendi a minha casa em Cuiabá, é, e sobrou mais ou menos 180 mil, mais ou menos, né? Tirando alguns custos ainda. E eu peguei esse valor e fiz o contrato de 173 mil reais para construir a casa aqui em Sinop, né? Fiz um contrato com um empreiteiro, que eu não vou falar o nome por enquanto. Esse contrato com o empreiteiro, ele foi assinado em 2 de maio desse ano e ele demorou praticamente um mês para começar as obras, tá? E até agora eu passei 150 mil reais para ele e a casa chegou agora na parte de acabamento. Olha isso, a casa está nessa condição, faltando janela ainda, faltando pintar, faltando o gesso, que está tudo incluso no contrato, faltando principalmente fiação elétrica, tá? Foi colocado o piso até o momento, mas assim, já foi colocado 2 portas, as portas chegaram, tá? E o rapaz que contratou aqui, ele tem a capacidade de dizer que já gastou 150 mil reais nessa obra. Uma casa de 72 metros quadrados. Já gastou 150 mil reais. Tenho mais 20 mil reais para passar, tá? Para ele. E falta tudo isso. Falta colocar, ele prometeu colocar muro, colocar o portão, ele prometeu entregar pintada, falta colocar os rufos e pingadeiras em cima para selar o telhado, né? Já falei para ele que ia abrir mão da pintura externa, já falei para ele que ia abrir mão da grama para ele entregar a casa, né? Porque o contrato realmente ficou no limite. Mas falar para mim que já foi gasto 150 mil reais nessa casa, eu não entendo de obra de construção, mas para mim é inacreditável falar que já gastou 150 mil reais nessa casa. O construtor diz que já tem experiência, já construiu algumas casas e realmente atende a Caixa Econômica. E eu estou numa situação muito complexa porque ele me cativou bastante. Ele é um cara super amigável, super, né? Ele conquista a gente com a amizade dele, mas chegou nesse ponto que não dá para ficar esperando a boa vontade, tá? O contrato termina agora dia 2 de outubro, foi um contrato de 6 meses e falta tudo isso, né? Então, e faltando tudo isso, ele teve a capacidade de falar que já gastou 150 mil reais, tá? Quero deixar claro que ele em nenhum momento falou que não vai entregar a obra, só que o que acontece? Ele tem um prazo para cumprir, certo? E assim, eu realmente abri minha vida para ele, abri minha vida financeira, abri meu aplicativo do banco e falei assim, olha, eu tenho esse valor, eu tenho esse valor. Se ficou abaixo do previsto, né, ele se dispôs a construir. Ele falou, não, dá para construir sim, entendeu? E eu, por que eu fiz isso? Na maior inocência, na maior honestidade. Eu fiz isso para ele ver que em nenhum momento eu queria abusar da boa vontade dele, em nenhum momento eu quis explorar o serviço dele, porque eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu já fiz serviço pesado, tá? E mesmo assim, isso não sensibilizou ele. Mesmo assim, ele não está sensibilizado e está me deixando nessa situação. Faltam 45, 47 dias para terminar a obra
E o meu salário não é o suficiente para eu pagar aluguel. E eu expliquei isso para ele. Eu preciso que você cumpra o contrato, porque durante o período de construção, o rendimento desse dinheiro na conta é o que eu vou pagar o aluguel. Então, assim, eu realmente abri meu coração. Eu abri meu coração para ver se ele realmente atendia a minha necessidade e eu cumprindo a minha parte, com certeza. E, e mesmo assim estamos nessa situação, tá? Não tem condição dele cumprir com o prazo de entrega, é explícito isso, tá? Ele fala que vai entregar a obra, né? Mas, como eu já adiantei, foi tudo calculado para que eu saísse do aluguel no mês de setembro, aliás, no mês de outubro. E o que mais me desespera é isso. A casa ela não vai estar pronta nesse mês. E eu estou na situação em que, como foi tudo contadinho, como foi tudo no limite, eu cheguei nessa situação de eu não ter um salário suficiente para pagar o aluguel. O restante do dinheiro que eu tenho na conta não é o suficiente para ajudar a pagar a obra, aliás, o aluguel, e ele não vai entregar a obra na data certa, na data prevista. Então, gente, estou decepcionado profundamente. Eu estou profundamente decepcionado. Primeiro porque ele conquistou ele conquistou a minha confiança. E eu fiz tudo para ele entender a minha realidade e não me deixar na mão, tá? Mas eu vou ficar na mão. A partir de setembro, outubro, não vou ter mais dinheiro para pagar aluguel. E eu vou ter que usar o dinheiro que resta para pagar a casa. E aí, se eu usar esse dinheiro, eu não vou ter como cumprir o contrato com ele. Então, assim, eu estou numa situação muito complexa na minha vida. Já chorei, já pensei em muita coisa, sabe? E é isso, gente. É essa a minha realidade agora. Já desci do salto com ele várias vezes, não tive como, porque fiquei muito frustrado. E infelizmente é isso.